Bom dia, a gente vai começar a trabalhar hoje o último momento no que diz respeito à análise morfológica. A gente já trabalhou muito, 3, 4 aulas anteriores a respeito do assunto e agora nós vamos fazer o nosso último momento, que é a montagem de períodos através de esquemas. E esses períodos a gente se refere a frases verbais, orações. Quando só é uma oração, nós vamos chamar de período simples, e quando parte de mais de uma de oração, nós vamos chamar de períodos compostos. O certo é que os nossos trabalhos vão ser baseados somente em períodos. E muito raramente vai surgir uma frase nominal, isto é, aquela que não tem verbo, que nós não podemos chamar de oração. Então, a montagem dos períodos através de esquemas. A gente, inicialmente, a gente montou trabalhos com a frase, e depois nós fizemos de uma forma ou de outra a indicação dos elementos, ou seja, das classes gramaticais formadoras dos enunciados. Hoje a gente vai formar os enunciados com base no esquema. Observem só, quando eu pegar aqui, vou montar um esquema para a gente, vamos começar do mais simples ao mais complexo. O esquema, por exemplo, artigo abreviado, mais substantivo, mais verbo, mais adjetivo. Observem só que nós temos um esquema. O esquema é isso aqui. Nós temos artigo, substantivo, verbo e adjetivo. Somente o verbo não está abreviado, porque não tem como. Mas artigo, substantivo e adjetivo, nós temos essa abreviatura, que é realmente uma redução da palavra, que a gente chama de abreviação. Então, artigo, substantivo, mais verbo, mais adjetivo. Nós vamos montar frases, períodos, no caso, a frase também é período, frase verbal. Nós vamos montar seguindo esse esquema. O esquema tem que ser feito na ordem que está aqui. A ordem que nos for dada tem que ser seguida na montagem da frase. Bem, nós podemos pegar aqui o artigo. Nós vamos pegar o artigo a, por exemplo. Pode ser o a, o as, o o, o, qualquer tipo de artigo, definido ou indefinido, singular ou plural, feminino ou masculino, independente da situação. Aliás, dependendo da situação, você é que vai dizer. Então, a é um artigo. Vamos pegar um substantivo. Vamos falar a palavra escola. Escola é o que? É um substantivo. É um substantivo que? Substantivo comum e um substantivo simples. E podemos ainda classificar como substantivo concreto. É isso? Comum, porque generaliza, não estou dando nome para a escola. Simples, porque é formado por uma única palavra, um único vocábulo. E concreto, porque a escola é realmente algo que existe. Isso? A escola, verbo.
nós podemos dizer o quê? Um verbo, por exemplo? O é, que é do verbo ser, geralmente a gente costuma dizer que a escola é bonita, a escola é grande, a escola é satisfatória, engrandecedora. Todas essas atribuições que nós demos para o substantivo, nós vamos chamar de adjetivo. Então, vamos dizer que a escola é linda. Isso? Então, aqui nós temos um período ou uma frase verbal que nós também podemos chamar de oração. No caso do verbo, nós temos aqui uma frase seguindo um esquema: artigo, substantivo, verbo e adjetivo. O artigo A, substantivo escola, verbo ser, a palavra é, e o adjetivo linda. Então, seguindo esse esquema, nós temos uma oração: a escola é linda. Estão entendendo? A gente vai trabalhar com esquema e a turma vai trabalhar com a montagem da frase ou da oração ou do período, podemos assim chamar, através do esquema dado, seguindo realmente a ordem das classes gramaticais indicadas. Você não pode mudar de posição. O esquema é dado e você vai seguir esse esquema. Vamos ver mais um exemplo. Por exemplo, eu digo assim: pronome mais adjetivo mais substantivo mais verbo mais advérbio. Observe que nós já alongamos o esquema: pronome, adjetivo, substantivo, verbo e advérbio. Através desse esquema, nós vamos montar uma frase verbal, uma oração ou um período. Nós podemos chamar de qualquer maneira que realmente está convincente. Então, pronome. Quem me daria um pronome? O pronome demonstrativo, por exemplo, aquele, isso, começando com maiúscula, porque aqui é um pronome demonstrativo. Então, maiúscula por quê? Porque é o início de uma frase, de uma oração ou de um período. Resumo da história: é o início de um enunciado. E todo e qualquer enunciado tem que ser iniciado com letra maiúscula. É isso? Aquele, quem me daria um adjetivo? Aquele adjetivo. Vou, por exemplo, grande, aquele grande. Grande é um adjetivo. Vamos chamar de mestre. Mestre. O mestre, bom mestre, grande mestre, é um substantivo. O mestre. Pedir o artigo é substantivo. Eu poderia botar o artigo aqui, que ficaria o mestre. Um mestre. Isso? Verbo. O que é que o mestre faz? Ensina. O mestre, aquele mestre ensina. Ensina é o verbo, não é isso? E nós poderíamos colocar um advérbio de modo. Ele ensina, o modo de ensinar, aqui é um verbo. A palavra que vai modificar o verbo, ele ensina bem, ou ele ensina muito, demais, né? Mas vamos colocar palavras bem. Então, seguindo o esquema, nós montamos o nosso período, a nossa oração. Aquele
é um pronome demonstrativo. Grande é um adjetivo porque é a qualidade do mestre e aquele grande mestre. É isso? Mestre é um substantivo. Ele é um substantivo comum, simples e concreto. Concreto porque você prova a existência do mestre, do professor. Simples porque é formado por uma única palavra, não é isso? E é isso aí. E concreto porque o mestre existe, não é isso? Podemos tocar, provar sua existência. Ensina é a ação praticada pelo mestre, não é isso? E bem é a maneira que ele ensina. A palavra bem está modificando o verbo ensinar. Então aqui eu tenho um pronome demonstrativo, temos um adjetivo, temos um substantivo, temos um verbo, o verbo ensinar, e ainda bem, que é a maneira que ele ensina. Maneira nós chamamos modo, e modo é um advérbio, o modo que o mestre ensina. Vamos para a última frase do exemplo. Vamos botar uma conjunção, não, conjunção não, interjeição, uma interjeição. Vamos lá. Vamos pegar um verbo. Vamos botar um artigo mais um substantivo. Então o esquema pede uma interjeição, um verbo, um artigo e um substantivo. Vamos montar um enunciado com base nesse pequeno esquema. Eu colocaria o que aqui? Uma interjeição. O que é a interjeição? Interjeição é aquele fragmento, aquela frase pequena que serve apenas para chamar a atenção. Vamos botar a atenção? A palavra atenção, psil, silêncio, não é isso? O ar, o O, o AH, o OH, AO, quer dizer, OH, AH. É um termozinho, um elemento minúsculo que chama a atenção. Vamos pegar a palavra atenção. Atenção. Toda vez que nós usarmos a interjeição, tem que ter uma vírgula. A interjeição sempre aparece antes da vírgula, separado por vírgula. Aqui o verbo. Tá? Vamos pegar a palavra calar. Calem, calar. Vamos dizer que o aluno esteja conversando, a turma. Atenção, calem o artigo a e o substantivo boca. Não é isso? A boca. Então, eu diria, atenção, calem a boca. Observe que essa palavra atenção está chamando a atenção. Está provocando um silêncio. É isso? Convidando, chamando a turma para fazer silêncio. Então, atenção é uma interjeição. Calem é o verbo do verbo calar. O a é um artigo definido no singular e no feminino. E sendo a artigo, boca será um substantivo. Então, a atenção, calem a boca. Então, seguindo o esquema, nós temos uma frase verbal ou uma oração, podendo também ser classificado como período simples, porque só tem um verbo, tendo só um verbo, só tem uma oração, e só tendo a oração é um período simples. É isso?
Então, atenção, calem a boca. Esse enunciado é formado por uma interjeição, um verbo, um artigo e um substantivo. Então, isso é que é trabalhar em forma de esquemas. É dada a classe gramatical e você formará a sua oração. Vamos voltar aqui e formar uma segunda frase com esse esquema primeiro aqui, que temos espaço. Ficaria como, pessoal? Vamos lá? Vamos formular uma frase ou uma oração no período, seguindo esse mesmo esquema primeiro, mas que seja diferente da primeira. Vamos botar assim, ó. Vamos botar um artigo indefinido. É um artigo. Homem é um substantivo, não é isso? Estamos seguindo o mesmo esquema, fazendo uma segunda frase. Quero dizer com isso que, com um esquema, dentro de uma turma como um todo, surgirão diversas frases, diversos períodos, diversas montagens de maneira diferenciada. Cada aluno vai ter um pensamento e colocará no papel de uma forma diferenciada. Não é que sejam todos, é obrigado todos a serem iguais. Não. Você vai formar sua frase, outro, e assim sucessivamente. Um artigo, homem substantivo, anda, anda pode ser, anda é um verbo do verbo andar, não é isso? Vamos pegar um adjetivo que eu posso botar aqui, ó. Triste. Então, artigo indefinido, homem substantivo, anda verbo e triste adjetivo, que é a qualidade que o homem, aqui, ó, a qualidade do homem, ele está triste, não é isso? Homem triste. Então, triste é realmente um adjetivo do homem, isso? A característica momentaneamente do homem, do momento que ele se encontra. Então, quero deixar bem claro com essa segunda construção que, através de um esquema, se pode montar diversas frases ou orações de maneira diferenciada. Não é obrigado que seja só uma. Então, esses 3 exemplos servem como base e eu vou deixar uma pequena atividade aqui, 4 esquemas para você montar frase. É realmente 4 é só para você provar a sua capacidade de raciocínio, porque aqui busca realmente você trabalhar com raciocínio. Aqui fica uma pequena atividade, viu? E a gente começa a próxima aula corrigindo, montando frase. Então, aqui é para você fazer que nem um modelo. É isso? Fica assim, ó. Fica os modelos acima. O primeiro esquema vem assim: artigo, substantivo, verbo, advérbio e outro advérbio. Então, primeira montagem que eu vou pedir que você siga esse esquema. Deixa nos linhos para focar um pouco. Pronome, verbo, artigo, substantivo.
pronome, verbo, artigo, substantivo, outro, substantivo, verbo, mais verbo, dois verbos na sequência, substantivo, verbo, mais verbo, advérbio, mais advérbio, substantivo, verbo, verbo, advérbio, mais advérbio. Artigo, mais substantivo, mais adjetivo, mais verbo, mais artigo, mais substantivo. Artigo, substantivo, adjetivo, verbo, mais artigo, mais substantivo. Então, nós temos esses 4 esquemas para que montemos os nossos períodos, as nossas orações, e nós vamos fazer a correção na próxima aula. Lembrando que todos os nossos trabalhos explicativos terão no final uma atividade, e essa atividade será corrigida na aula posterior através de vídeo. E você, escutem bem, prestem bem atenção, será trabalhada através de vídeo para que seja feita uma correção ampla e generalizada, para a turma como um todo acompanhar e fazer as suas conferências no que diz respeito àquilo que foi feito. Então fica essa atividade para a nossa próxima aula. Nós já iremos iniciar a sua correção e dar sequência com outros assuntos, com certeza. Por hoje só.